Galerinha, tudo bem com vocês? Então, na nossa videoaula de hoje a gente vai fazer aquela revisão que a gente sempre faz antes da prova, não é? Então, hoje vamos fazer a revisão aí da nossa unidade 5, onde é intitulada de Brasil, Infraestrutura, para seguirmos viagem para a nossa avaliação que acontecerá na próxima semana, certo? Só lembrando. Então, para tornar mais dinâmica a interação, né, já que o conteúdo dele é um pouco extenso, eu vou fazer um girador aí na câmera para a gente acompanhar a aula através de slides, tá bom? Brasil, infraestrutura. O avanço tecnológico na área de infraestrutura implica em mudanças significativas no espaço geográfico de qualquer país do mundo. Chamamos de infraestrutura o conjunto de atividades e estruturas da economia que servem de base para o desenvolvimento de outras atividades. Assim, usinas hidrelétricas, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, sistemas de comunicações, entre outros, são fundamentais para o desenvolvimento econômico do nosso país e para o bem-estar da população. No entanto, para serem considerados eficientes, os projetos de infraestrutura devem atender também às questões de ordem socioambientais. Matrizes energéticas. É toda a energia disponível para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos de todos os setores da economia e nas residências. Em outras palavras, corresponde ao tipo e à quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região. Energia e sociedade. O consumo de energia passou a ser um dos principais indicadores do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida das sociedades modernas. Ele reflete tanto no ritmo de atividades dos setores industriais, comerciais e de serviços, quanto a capacidade da população para adquirir bens e serviços tecnologicamente avançados, como automóveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Diferentes fontes e usos de energias. E aí é necessário, gente, que a gente faça aí uma definição do que são fontes primárias e secundárias, certo? Temos como fontes primárias todas aquelas que são provenientes diretamente do meio ambiente. Então, a água, o sol, o vento, carvão mineral. Fontes secundárias são o produto da transformação das fontes primárias. Ou seja, é tudo aquilo que essas fontes primárias podem transformar. Ou seja, as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para possibilitar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos tipos de atividade. No que se refere à capacidade de recomposição, as fontes de energia são classificadas em renováveis e não renováveis. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que trazem aí as fontes de energias não renováveis, que é o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Já as fontes de energias renováveis são a biomassa, as hidrelétricas, energia eólica, energia solar e energia geotérmica. Fontes de energias não renováveis no Brasil. E aí é importante ser dito porque, mesmo a gente tendo várias outras opções de energias não renováveis, a gente precisa focar nas energias do nosso país, né? Que ainda é uma das mais consumidas mundial, ou melhor, no país, né? E que ainda deslancha aí em comparação às energias renováveis. Então, na nossa lista a gente tem o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear. Fontes não renováveis e impactos socioambientais. A exploração excessiva dos combustíveis fósseis como fontes de energia tem sido o centro de discussões sobre a degradação ambiental do planeta. Embora os combustíveis fósseis
apresenta importância expressiva no desenvolvimento da economia e na produção de energia mundial, a sua queima resulta na emissão de uma série de poluentes no ar. A diminuição do consumo de combustíveis fósseis, o avanço na eficiência do aproveitamento térmico e a substituição por combustíveis que produzem menor quantidade de dióxido de carbono são os meios disponíveis para reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Apesar de os combustíveis fósseis serem mais baratos e do maior poder calorífico, é inegável a necessidade de substituí-los por fontes de energias mais limpas. No Brasil, muitas usinas termoelétricas estão funcionando com o uso de combustíveis não fósseis, embora a maioria ainda faça uso dessa fonte. Energia e sustentabilidade. Fornecimento sustentável de energia. Sustentabilidade pode ser definida como a habilidade ou capacidade de algo se manter ou se sustentar. No contexto ambiental, o sentido de utilizarmos os recursos da natureza no presente sem comprometermos a possibilidade de as pessoas no futuro terem acesso a esses mesmos recursos. Tecnologias que promovem a energia sustentável incluem fontes renováveis de energia solar, eólica, hidráulica, geotérmica e da biomassa, das ondas e dos mares, assim como um conjunto de tecnologia destinada a melhorar a eficiência energética. Fontes de energias renováveis. Energia hidráulica, que são aquelas baseadas a partir do uso de águas. Energia solar, que são placas solares destinadas a absorver o calor da iluminação diária e transformar ela em energia. Energia eólica, que tenha como base a força dos ventos. E energia de biomassa e com os combustíveis, que é justamente, pessoal, quando entra a questão de plantios, como semente de girassóis, de cana-de-açúcar. Toda essa biomassa, ela é destinada à fabricação de combustíveis, assim como também de outros tipos de matéria. E aí aqui eu trouxe para vocês um mapa para vocês entenderem melhor o que cada tipo de recurso, pode fornecer para a gente. Então, a gente tem o petróleo, que ele serve na central térmica, assim como também na refinaria, na gasolina e no gás óleo, que é utilizado pelo transporte. Temos o carvão, que é utilizado nas centrais termoelétricas. O gás natural, que auxilia também na central termoelétrica e geração de calor. Biomassa, também central térmica e calor. Eólica, gera eletricidade. Hídrica, ondas dos mares. Solar, também é eletricidade. E aí vale acrescentar uma para solar, que também é a geração de calor. E a geotérmica, que também pode ser utilizada para geração de energia e também de calor. E a central térmica, claro, não pode ficar de fora, que a partir de todos esses espaços que ela faz uso, ela também gera eletricidade e calor. A eletricidade, por sua vez, auxilia na manutenção e rotatividade de transportes, de indústrias, residências e serviços em geral. O calor também tem sua participação aí na nossa sociedade, auxiliando em indústrias, nas residências e também em serviços gerais. Redes de transportes e comunicações. Transportes do Brasil. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais, instrumentos e técnicas utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para outro. Variam conforme a região a que se servem e podem ser terrestres, aquáticos, aéreos. E aí teve uma intervenção, que eu confundi. Aquáticos ou aéreos,
Tem também a questão da auxiliação das rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias. E aí, por que vale ressaltar aí os meios, as áreas de circulação de cada transporte desse? Porque mesmo sendo algo feito, todos esses meios aí, todas essas rotas, são necessárias manutenções de um jeito ou de outro. Por exemplo, as rodovias precisam de manutenção tanto no quesito das estradas, como também a questão da cobrança, né, de pedágio que existe mundo afora. As ferrovias precisam de manutenção nos seus trilhos, assim como também todo o seu equipamento de vagões. As hidrovias também, na questão de embarcações, precisam de revisões para substituir alguns poluentes, porque muitas embarcações ainda usam combustíveis que poluem muito as águas, e assim como também a atmosfera. As hidrovias também, né, como eu acabei de falar, e aí as aerovias, que precisam de toda uma manutenção de sistemas para não ter choque, né, entre as aeronaves, assim como também as próprias pistas de pouso também precisam de sua manutenção. Transportes rodoviários. A gente intitula transportes rodoviários, minha gente, uma sequência de transportes que a gente pode utilizar tanto para locomoção individual, né, de nós seres humanos, como em sentido coletivo, assim como também transporte de carga. E aí eu trouxe para vocês, né, aí os famosos caminhões, os ônibus de frota, os carros de passeio e até mesmo as motocicletas. Todos esses transportes que a gente está vendo, mesmo que não necessariamente eles trabalhem para uma empresa, mas todos eles têm um vínculo econômico com a sociedade. Porque veja só, o caminhão, mesmo que ele não seja fixado como um transitor de produtos, mas ele ainda faz transporte de cargas. Os ônibus, as frotas, quando eles levam turistas, por exemplo, para passear, eles também estão fazendo a economia girar. Não só no lugar que eles moram, mas também aqueles que eles vão visitar. Os carros de passeio, a mesma coisa. E as motos, hoje, tem sido grande auxiliar aí para algumas empresas quando se trata de iFood, né? Aquelas entregas a domicílio de algumas lojas ou lanchonetes. Transportes ferroviários, aí eu já começo aí com o trem-bala, que claro que passou por uma transformação. Os ferroviários, eles podem ser o trem-bala, mas claro que os primeiros que chegaram foram os grandes trens de vagões, que também tinha a interação de carregar aí, produtos e também pessoas. Hoje, os trens-bala, né, eles passaram por um processo de modernização que resultou em transporte de passageiro de grandes cidades. Agora é importante ser dito uma coisa, não é porque veio o surgimento do trem-bala que o trem, né, o mais antigo, ele tenha parado de circular. Não, ele continua circulando com uma maior potência para suportar maiores cargas. Transportes hidroviários, e aí a gente tem desde grandes embarcações, né, tanto passeio como comercial. Os transportes aéreos também têm uma grande variação entre de passeios, né, os privados que podem ser alugados, os jatos que carregam uma quantidade menor de pessoas. Esse aqui do canto também é outro tipo de jato que ele é usado em infantaria, né, que são aqueles jatos de guerra. E temos também os aviões de carga. E aí eles têm toda uma estrutura totalmente diferente das que a gente costuma ver. E aí temos a nossa parte da comunicação. Comunicação são os veículos ou instrumentos utilizados para aprimorar a difusão e a troca de informações entre pessoas. Se o desenvolvimento do sistema de transportes facilitou a locomoção de pessoas e mercadorias para lugares distantes, a evolução dos meios e das redes de comunicação propiciou o contato entre
pessoas localizadas em lugares distantes e a difusão de grandes quantidades de informações entre um número cada vez maior de pessoas. Então, gente, quando se trata de comunicação, é toda uma inovação, né? O primeiro começa com invenção, né? E depois passa por todo um processo de transformação e inovação para tornar os aparelhos que a gente utiliza no dia a dia cada vez melhores. E aí é por isso que as marcas todo ano lançam um modelo novo para mostrar que cada dia que passa essas produções são ainda melhores, mais eficazes, né? E aí, claro que vale enaltecer ainda o quanto esse meio de comunicação facilita a nossa vida e o nosso processo de interação com pessoas de diversas partes do mundo. E aí essa comunicação ela pode ser diretamente pessoal, né, assim, entre pessoas, ou de mercadorias, o que também torna cada vez mais próximas as pessoas que moram distantes da gente, né, através do sistema de comunicação, assim como também o processo de comercialização. E aí, como isso acontece? Através de pequenos aparelhos lançados lá no espaço, né, chamados de satélite, eles propiciam que a gente faça utilização de rádios, televisões e redes de computadores. E, é claro, o nosso velho celular, que nos dias atuais tem sido utilizado com muita intensidade por todos nós. Só que, por trás de toda essa inovação de transportes e também de comunicação, temos a questão da desigualdade social, né? E aí é uma enfatização dessa desigualdade em tempos de desenvolvimento tecnológico. O que seria essa intensificação? Então, minha gente, vejam só o que é que acontece. A gente sabe que nem todas as pessoas têm a mesma condição de vida de ter um transporte, por exemplo, ou de viajar nas férias, de ter um bom alimento na mesa, né? Isso é uma desigualdade social. Por quê? Porque a divisão de bens de consumo, né, da economia nacional, seja brasileira ou em escala mundial, ela é feita de forma desigual. A gente sabe que muitas pessoas não têm emprego e por não ter emprego, elas já passam por dificuldades diárias. Avalie aí, com esse desenvolvimento tecnológico, quanto de necessidade estão enfrentando. Em tempos de pandemia, né, que a gente está aí utilizando os celulares como nossos aparatos de aula, muitos alunos de escolas públicas, seja no Brasil ou em outro lugar, estão passando por dificuldades porque não tem equipamento necessário para assistir essas aulas ou realizar as atividades. A mesma coisa professores. Alguns professores passam aí por dificuldade, tanto em questões de atualização sobre esses aparatos tecnológicos, e aí recorrem a outros métodos ou outras ajudas, né? Assim como também tem aí suas dificuldades em equipamentos. E isso é uma desigualdade, né? Não é só uma palavra fictícia. A desigualdade ela existe, ela está aí na nossa porta. Basta a gente só saber enxergar como isso acontece, tá certo? E aí, por hoje, a gente encerra, né, nossa revisão. Estudem para avaliação, ela acontecerá na nossa próxima videoconferência. E aí, temos uma atividade que vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que devem colocar as atividades em dias, né? A gente já está aí praticamente na metade do bimestre. E aí começam os acúmulos. Mas priorizem estudar e na outra semana, no pós-prova, vocês colocam essas atividades em dias, viu, gente? Um grande cheiro para vocês e qualquer coisa chamem no privado, tá? Um grande cheiro, tchau, tchau.